Olá, estudantes do primeiro ano A, mais uma aula de física. É, a- Nas últimas aulas nós estávamos estudando, em geral, forças. Na última aula em específico foi força de atrito. E agora a gente vai entrar numa nova parte do conteúdo, que é a parte do trabalho, certo? Aí, antes de mais nada, não pense que a gente vai entrar na parte de um trabalho que vocês vão realizar. É a parte da física que estuda o conceito do trabalho, certo? O que é trabalho para a física? E trabalho para a física em geral envolve força e distância. Então, nós temos um cálculo que nos dá o resultado do trabalho na física, certo? Então, o trabalho é essa letrinha aqui, que parece um T, mas é uma letrinha grega, certo? É o tal. Então, tal vai ser igual a força vezes o deslocamento vezes o cosseno de um certo ângulo. Um ângulo θ, mas é um certo ângulo, certo? E eu quero que vocês entendam esse conceito inicial. Como é que se dá esse entendimento desse cosseno, desse ângulo, como é que se dá o entendimento da força, da direção, ou melhor, do deslocamento, que é o D. Então vamos lá. Então, para ilustrar, eu quero que vocês pensem num exemplo. Eu tenho um fio aqui nesse desenho que eu fiz, que ele está preso, e eu tenho um objeto que eu posso locomover ou para a esquerda ou para a direita, certo? Então, como é esse trabalho? Como é que eu calculo esse trabalho? Então, imagine que, já por conveniência, que esse sentido é o positivo e esse é o negativo. E que esse fio eu não consigo mover ele nem para lá, nem para cá. Esse fio é inextensível. Pense assim. Eu só consigo mover o objeto para lá ou para lá. Então vamos começar a pensar nesse trabalho. Também eu não consigo mover ele nem para cima nem para baixo. Eu só consigo mover ele para esquerda ou para direita. Vamos começar a pensar nesse trabalho. Imagine que eu inicialmente faço um movimento com a força nessa direção aqui. Então a força está no sentido positivo e o deslocamento também está no sentido positivo. E esse cosseno aqui seria o cosseno de zero, certo? Porque esse ângulo aqui, ó, essa é a direção. Então o ângulo está aqui, ó. Aqui é zero, aqui é 90 graus, 180 graus. Se der a volta completa, 360 graus. E eu quero já deixar bem focado aqui, certo? Não se preocupe com a parte de trigonometria, que no caso é a parte do cosseno. Você não vai ter que fazer grandes estudos de trigonometria para resolver as questões. Você só vai precisar identificar o cosseno. Desde já, vou deixar alguns valores aqui, digamos assim, fundamentais. Ó, cosseno de zero é 1. Cosseno de 90 graus é zero. Cosseno de 180 graus é menos 1. De 270 graus, que seria apontado para cá, é zero. E de 360 é 1 de novo. Então cada volta é 360 graus, né? Uma volta completa. E 360 mais 360, 720, voltaria para aqui de novo, é 1. Então esses valores de 1 e 0 são os mais importantes. E tem também outros, valores notáveis e tudo mais. Mas os principais são esses. E qualquer outro valor quebrado, se usar o cosseno de 37 graus, a questão com certeza vai dar o valor. Utilize para cosseno de 37 graus o valor de 0, e vai ter um valorzinho lá, certo? Então não tem que se preocupar com a parte de trigonometria. Só entender o conceito. Ó, então imagine que eu esteja agora empurrando esse bloquinho aqui para cima. Então veja o ângulo que vai formar. Ó. A linha não é essa, não, o sentido positivo não é esse. Então se eu estou empurrando para cima, ó, o ângulo que eu vou formar é esse, ó, 90 graus. E eu disse que o cosseno de 90 graus é zero. Então, se eu multiplicar por zero, vai dar zero. Então, quer dizer que o trabalho realizado é zero. Mas por que isso? Qual a lógica disso? Veja, se eu fizer utilizar minha força para empurrar ele para cima, como eu disse, eu não vou conseguir, porque esse fio não é inextensível, ele não é elástico, ele é fixo. Então, eu não vou conseguir fazer nada com esse bloco. Por isso que o trabalho é zero. Certo? Começa a ter essa lógica. Vamos usar a lógica para o sentido negativo. Se eu empurrar ele para cá, ó, para cá,
O ângulo começa aqui, vai, vira para cá, dá 180 graus. E eu disse para vocês que o cosseno de 180 graus é menos 1. Então, se aqui é o sentido positivo, significa que eu vou realizar um trabalho negativo, porque eu vou multiplicar por menos 1, o que faz sentido. E daí a gente vai criando a lógica do trabalho, certo? Então, o trabalho tem a ver com força e deslocamento, mas essa força tem que ser aplicada num certo, digamos assim, numa certa direção. Dependendo da direção que eu aplicar a força, essa força não tem resultado nenhum e o resultado vai ser zero. Então, comece a entender isso aqui. Então, para você calcular o seu trabalho, que tem essa letrinha aqui, tal, para você calcular o seu trabalho, é a força vezes o deslocamento, vezes o cosseno de θ, porque depende da direção em que a força é aplicada. Vou apagar aqui e fazer mais uma anotação sobre a aula. Nessa segunda parte, já começar com uma observação que faltou de informação na primeira parte, que é muito importante, que é a unidade padrão do trabalho, certo? Se você ler no livro em geral, não só nesse primeiro ano de ensino médio, mas durante todo o ensino médio, de vez em quando aparece a unidade do SI, que é o Sistema Internacional de Medidas, para cada grandeza. Como eu sempre falo, tem uma unidade padrão para comprimento, que é o metro, tem uma unidade padrão para temperatura, tem uma unidade padrão para massa e por aí vamos. Então tem uma unidade padrão para trabalho, que é o Joule, certo? E a letrinha é o J. Então tá ali o Joule e a letrinha é o J. E quando você vai fazer sua anotação, você vai naquela, antes dessa segunda parte, você vai lá, unidade padrão para trabalho é o Joule, certo? Então, da mesma forma que quando estudamos força, nós vimos diversos tipos de força, força-peso, força normal, força de atrito, força elástica, nós vamos ver o trabalho para essas diversas forças, certo? Inicialmente vamos ver o trabalho da força-peso, certo? O trabalho da força-peso, que está indicado nesse símbolo aqui, certo? Que é tal e esse P, para ser o trabalho da força-peso, é igual. Se trabalho é a força vezes a distância, então o trabalho da força-peso é a força-peso, quer dizer, recapitulando, certo? Se o trabalho é igual a força vezes a distância, então o trabalho da força-peso é a força-peso vezes a distância. Só que a distância da força-peso, você já sabe intuitivamente que tem a ver com a força-peso tem a ver com a atração gravitacional e que a direção dela não é horizontal, é vertical. Então não é bem uma distância, é uma altura. Por isso tem um H, certo? Então é a força-peso vezes a altura. Só que a força-peso quem é? É a massa vezes G, que é a aceleração da gravidade. Em geral você vai usar 10, aqui é 10. Você vai pegar a massa vezes 10 vezes a altura. Aí você tem o trabalho da força-peso. Só isso. Observação. Na subida, o que acontece com os objetos na subida? A força-peso está o quê? Atrapalhando. Por isso que é um trabalho negativo. Na descida, a força-peso está ajudando. Por isso que é um trabalho positivo. Então, foco nisso. Outra coisa. Já uma observação. Eu vou fazer essa anotação aqui. Espera aí. Fazer algumas observações sobre o trabalho da força de atrito, certo? Então, em geral, é o seguinte da força de atrito. A força de atrito, pense bem, se você está empurrando o objeto, sempre a força de atrito vai agir atrapalhando o movimento. Não existe um atrito que aumenta a aceleração de um objeto, não existe isso. O atrito existente serve para atrapalhar o movimento. Então ele sempre é negativo. Então o trabalho da força de atrito é a distância do deslocamento vezes a força de atrito. Aí veja bem, foi nosso último conteúdo. Será o atrito estático ou o atrito cinético? O cinético. Por que não tem trabalho no atrito estático? Porque trabalho tem a ver com força vezes deslocamento. No atrito estático, ele está parado o objeto. Então não tem deslocamento, então o trabalho é zero. Então sempre é força vezes o deslocamento, né? Porque a força vai estar negativa. A força do atrito cinético, certo? Aí você acha o trabalho da força de atrito.
Pronto, a observação da força de atrito era essa. Tem mais uma observação também sobre a parte da força-peso, do trabalho da força-peso. Veja bem, se você olhar lá no cálculo, o trabalho da força-peso é igual a força-peso vezes a altura. Então, duas observações, na verdade. Primeira observação. Se você olhar na fórmula do trabalho, trabalho é igual a força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo em que a força é aplicada. Por que não aparece cosseno no trabalho da força-peso? Porque a força-peso ela só tem uma direção, que é para baixo. Então essa altura ela não vai, a força-peso não vai puxar ela nem na perpendicular, nem a 60 graus. Ela vai puxar para baixo, sempre. Certo? Primeira observação, por isso que não tem o cosseno. Segunda observação. Então você sabe que a força vai puxar para baixo. Mas você pode pensar, mas o deslocamento pode ser para baixo ou pode ser um deslocamento na diagonal, assim, ó, um objeto caindo assim, ó. E se for na diagonal, como é que você faz? Não tem segredo. Você tem que calcular a altura do ponto máximo até o solo. Ah, ele caiu assim, professor. Tem que calcular isso aqui, essa diagonal? Não. Tem que calcular essa altura daqui até o solo. Só isso. Esse é o H da altura. Então, quando for usar a fórmula da força, do trabalho da força-peso, calcule a altura que o objeto está ao solo vezes a força-peso, que é muito simples. A massa vezes 10, que é a aceleração da gravidade. Bem simples. Então, está explicado o trabalho da força de atrito. Sempre negativo. É só pegar o atrito cinético, deixar ele negativo, a força de atrito cinético, deixar ele negativo, vezes a distância. Trabalho da força-peso. Não tem segredo também. Tá tudo explicado no vídeo. Vou dar uma pausa aqui e deixar uma atividade. Então, o exercício que eu quero que vocês façam está na página 190 do livro. É o quinto, sexto e o nono, certo? Eu quero que vocês... eu estava me lembrando aqui, e no último vídeo, acho que foi Gabriel comentou, que em uma das questões envolvia plano inclinado. E por algum motivo passou realmente a parte de plano inclinado na força de atrito. Passou na aula e tinha uma questão no exercício que envolvia plano inclinado, certo? Então, vai a explicação de plano inclinado que realmente faltou na última aula. Então, a ideia de plano inclinado com força de atrito é o seguinte: você tem um objeto que está no plano inclinado e você sabe que ele pode escorregar ou não. Então, quem impede ele de escorregar é uma força de atrito. Mas existem dois casos. Existe uma força mínima que impede que ele escorregue. Então, se a força for menor do que essa, ele vai escorregar. E existe uma força máxima que quer, digamos assim, empurrar ele para cima. Então, como é que eu encontro a força mínima e a força máxima para esses dois casos? Sabe, a força mínima para ele começar a escorregar e a força máxima para conseguir fazer com que ele se mova para cima da rampa. Então, os cálculos são parecidos, certo? Ó, veja, força mínima e força máxima. Veja que os dois envolvem m vezes g, que é a força-peso. É a massa vezes a aceleração da gravidade. Vezes seno do ângulo, que essa rampa está inclinada, ó, aqui tem um ângulo, menos o coeficiente de atrito estático vezes o cosseno desse mesmo ângulo. E no cálculo da força máxima envolve o seno e o cosseno, o coeficiente também, só que mais, certo? Aqui é menos, aqui é mais. Os cálculos são iguais. Então faltou só esse detalhezinho na última aula. Bem observado por Gabriel, agradeço o comentário. Não tinha percebido. E basicamente é isso, certo? Então tá aí o que faltou da última aula. E façam a atividade e o prazo, certo? Eu quero essa atividade entregue até quarta-feira, certo? Eu dou o prazo mais comprido, digamos assim, porque o vídeo já não consegui enviar na quarta-feira e não faz sentido eu cobrar hoje um vídeo que foi enviado hoje, sendo que está fora do dia. Então, vocês podem entregar sem problema quarta-feira. Bons estudos e até uma próxima.